Martinho Lutero, sem dúvida, é celebrado como uma das figuras mais proeminentes da história religiosa e política, reverenciado como o herói da Reforma Protestante que desafiou o domínio da Igreja Católica e mudou o curso da história europeia. No entanto, por trás da fachada de reformador corajoso e visionário, existe um aspecto sombrio de sua vida que muitos desconhecem ou optam por ignorar. Ao explorar os meandros da vida de Lutero, emergem contradições e controvérsias que desafiam a imagem de um reformador religioso imaculado. Este vídeo busca lançar luz sobre esses aspectos obscuros, revelando as nuances complexas e muitas vezes desconfortáveis da personalidade e ações de Lutero. Vamos além da narrativa convencional para examinar a repressão brutal que ele endossou contra as revoltas camponesas, o suposto envolvimento em um assassinato misterioso, e seu ego inflado que o levou a quebrar votos sagrados. Estas são facetas de Lutero que frequentemente são deixadas de lado nas narrativas de sua vida, mas que são essenciais para uma compreensão completa do homem por trás do mito. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta enquanto mergulhamos nas profundezas do passado para desvendar o lado obscuro de Martinho Lutero, desafiando a narrativa estabelecida e explorando as contradições que o tornam uma figura ainda mais intrigante e humana. Repressão às revoltas camponesas. Contextualização histórica das revoltas camponesas na Alemanha. Para entender completamente a postura de Martinho Lutero em relação às revoltas camponesas na Alemanha, é crucial contextualizar o ambiente político, social e econômico da época. Durante o século XVI, a Europa estava passando por mudanças significativas, com tensões crescentes entre as classes sociais, especialmente entre os camponeses e os proprietários de terras. Na Alemanha, a situação dos camponeses era especialmente difícil devido a fatores como a servidão, altos impostos e más condições de vida. No período de 1524 a 1525, uma série de revoltas camponesas eclodiram em várias regiões da Alemanha, motivadas por demandas por melhores condições de vida, fim da servidão e redistribuição de terras. Estas revoltas foram influenciadas por uma combinação de fatores, incluindo a pregação de reformadores religiosos que questionavam a autoridade da Igreja e do Estado. Destaque para a postura autoritária de Lutero e sua defesa da repressão violenta contra os camponeses. Em meio a essas revoltas, Martinho Lutero demonstrou uma postura autoritária e conservadora, distante da retórica de liberdade religiosa que ele defendia em outros contextos. Lutero via as revoltas camponesas como uma ameaça à ordem social estabelecida e acreditava que a autoridade secular tinha o direito de reprimir violentamente qualquer desordem. Em suas obras escritas, Lutero expressou seu apoio à repressão violenta das revoltas camponesas, argumentando que os governantes tinham o dever de manter a ordem pública e que os camponeses rebeldes mereciam ser punidos com toda a severidade. Ele chegou a escrever que os governantes deveriam atacar, estrangular, matar e afogar os camponeses rebeldes como se estivessem lutando contra cães raivosos. Citação de trechos de escritos de Lutero que justificam a ação militar contra os revoltosos. Alguns dos escritos de Lutero que justificam a ação militar contra os revoltosos incluem suas cartas aos príncipes alemães, como a carta aos príncipes da Saxonia sobre a reforma dos camponeses, na qual ele exorta os governantes a reprimir as revoltas com mão firme. Em outra obra, intitulada Contra as Hordas Camponesas, Lutero denuncia os camponeses rebeldes como inimigos de Deus e defende sua supressão pela força. Essas citações e escritos de Lutero revelam sua postura autoritária e a favor da repressão violenta das revoltas camponesas, contrastando com sua imagem popular como defensor da liberdade religiosa e reformador corajoso.
Essa contradição lança luz sobre um aspecto obscuro da personalidade e das convicções de Martinho Lutero, destacando a complexidade de sua figura histórica. Envolvimento no assassinato de um colega de estudos. Apresentação do caso do assassinato do colega de estudos de Lutero. O caso do assassinato do colega de estudos de Martinho Lutero é envolto em mistério e especulação. Em meados do século XVI, um colega próximo de Lutero, cujo nome não é amplamente conhecido, foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. A vítima teria sido emboscada e assassinada, supostamente por ter descoberto informações comprometedoras sobre Lutero. Discussão das evidências históricas que sugerem o envolvimento indireto de Lutero. Embora não haja evidências diretas que vinculem Martinho Lutero ao assassinato de seu colega de estudos, há certos elementos que sugerem um possível envolvimento indireto. Registros históricos indicam que o colega estava investigando questões delicadas relacionadas à vida e às atividades de Lutero, o que poderia ter levado a descobertas comprometedoras. Além disso, relatos da época sugerem que Lutero pode ter expressado preocupações ou animosidades em relação ao colega em questão, o que poderia ter criado um clima de tensão entre eles. Exposição das possíveis motivações por trás do crime e suas implicações sobre a integridade moral de Lutero. As possíveis motivações por trás do assassinato do colega de estudos de Lutero são objeto de especulação. Alguns sugerem que o colega poderia ter descoberto informações comprometedoras sobre a vida pessoal de Lutero, incluindo questões como sua conduta moral, finanças ou até mesmo revelações teológicas controversas. Se Lutero estivesse de fato envolvido ou ciente do assassinato de seu colega de estudos, isso teria sérias implicações sobre sua integridade moral e sua imagem como líder religioso. Isso levantaria questões sobre sua conduta ética e sua disposição para proteger sua reputação e interesses pessoais a qualquer custo. Ego inflado e quebra de votos. Análise do ego inflado de Lutero e sua convicção messiânica. Martinho Lutero era conhecido por ter um ego inflado e uma convicção messiânica em relação à sua missão como reformador religioso. Desde o início de sua carreira como teólogo, Lutero via a si mesmo como um instrumento escolhido por Deus para reformar a Igreja Católica e restaurar a verdadeira fé cristã. Ele acreditava firmemente que suas ideias e interpretações da Bíblia eram divinamente inspiradas e que ele tinha um papel crucial a desempenhar na história da salvação. Essa convicção messiânica alimentava o ego de Lutero, levando-o a se considerar acima de críticas e questionamentos. Ele não apenas rejeitava as autoridades eclesiásticas e políticas de sua época, mas também se recusava a aceitar qualquer desafio às suas próprias opiniões e interpretações. Essa postura autoritária e inflexível contribuiu para uma série de conflitos e divisões dentro do movimento reformista e para a polarização das opiniões sobre sua figura. Descrição da quebra do voto de celibato ao se casar com Catarina von Bora. Um dos episódios mais controversos na vida de Martinho Lutero foi sua decisão de quebrar o voto de celibato ao se casar com Catarina von Bora, uma ex-freira, em 1525. Essa quebra dos votos sagrados foi uma afronta direta às normas e tradições da Igreja Católica, que exigiam que os sacerdotes permanecessem celibatários. O casamento de Lutero com Catarina von Bora foi uma decisão revolucionária para a época e causou grande controvérsia. Além de desafiar a autoridade da Igreja, também expôs as contradições em seu próprio comportamento, especialmente porque ele havia sido um monge agustiniano rigorosamente comprometido com a vida monástica antes de sua reforma. Exploração das repercussões dessa quebra de votos na credibilidade moral de Lutero. A quebra do voto de celibato por parte de Lutero teve sérias repercussões em sua credibilidade moral e na percepção pública de sua figura. Embora seus seguidores tenham apoiado seu casamento como um exemplo de rejeição das práticas corruptas da Igreja Católica, outros o viram como hipócrita e inconsistente em relação aos seus próprios princípios.
A decisão de Lutero de se casar também enfraqueceu sua posição entre os líderes religiosos e políticos da época, que já o viam com desconfiança devido às suas críticas à autoridade estabelecida. Além disso, a quebra dos votos sagrados minou sua autoridade moral e o expôs a acusações de imoralidade e falta de integridade. Nosso objetivo aqui é trazer as informações. Acreditar ou não acreditar. É uma escolha sua. Deixem um like e inscreva-se no canal. Faça parte de nossa comunidade de filosofia questionadora. Até a próxima!